Baal: escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos! Gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Verso 34. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: ó Senhor Deus, ó Senhor Deus! Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles o prenderam e Elias o fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Amém? Amém. Se consultarmos, meus irmãos, os capítulos anteriores a esse que lemos, para pegarmos o contexto maior, mais precisamente a partir do verso 29 do capítulo 16, podemos descobrir o contexto em que esse texto se dá, onde em um período de seca em Israel, período esse determinado por Deus, profetizado por Elias, e Israel, debaixo do reinado do rei Acabe, havia se afastado dos caminhos do Senhor. O rei Acabe, casado com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, povo esse que eram adoradores de Baal, passou a mesclar o culto ao Senhor com o culto a Baal, dedicando um templo e erigindo postes ídolos a Baal, provocando assim a ira do Senhor. Assim, podemos perceber o quanto Deus abomina a idolatria e não divide a sua glória com ninguém. Após profetizar essa seca, o Senhor ordenou a Elias que se escondesse a leste do Jordão, próximo ao riacho de Querite, ainda em território de Israel, onde os seus servos seriam alimentados por corvos durante a seca. Quando a água desse riacho finalmente secou, Deus ordenou que Elias fosse a Sarepta, uma cidade fenícia, ou seja, já fora dos limites de Israel, que nos diz que essa seca não atingiu somente o povo de Israel, mas também as imediações, também os povos ao redor, onde ocorreu 2 passagens bem conhecidas da Escritura do Antigo Testamento. Em uma delas nos fala que Elias pede a uma viúva que lhe traga água e pão, porém ela só tinha azeite e farinha para uma última refeição entre ela e o filho, né? E Elias insiste no pedido, dizendo que para ela não ter medo, profetizando que se ela o servisse naquele momento, não faltaria azeite e farinha até o final da seca. E assim se sucedeu. Já outra passagem conhecida desse mesmo contexto é de que o filho desta mesma viúva morre e o Senhor o ressuscita dos mortos através do clamor de Elias,
marcando assim na Escritura o primeiro caso de ressurreição de mortos na Escritura. Mencionei esses acontecimentos, meus irmãos, para trazer um panorama maior sobre essa passagem, mas entrando já no contexto mais imediato do nosso texto, Elias, que já estava há 3 anos fugindo de Acabe, recebeu uma palavra do Senhor que voltasse a ele, pois Deus iria fazer chover novamente sobre a terra. E assim Elias vai em direção a Acabe em Samaria. Enquanto isso, Jezabel mandou exterminar os profetas de Deus, do Senhor, e Obadias, que era o responsável pelo palácio, homem de Deus, havia escondido 100 profetas de Deus em 2 cavernas, e a eles deu de comida e água durante todo o período da seca, para impedir que Jezabel os encontrasse e matasse. Acabe ordenou para Obadias que eles fossem cada um para um lado, para que eles pudessem encontrar onde tinham os últimos recursos de água de todo Israel, para que eles não precisassem começar a matar os animais, porque a seca, já 3 anos de seca, já estava no limite, né, do desabastecimento. Então Elias se encontra com Obadias e pede que ele arrume um jeito de Elias falar com Acabe, né? E assim sucedeu, e Elias se encontra com Acabe, que o chama de perturbador do reino. Note, meus irmãos, que aquele que era o responsável por toda a idolatria que estava acontecendo em Israel, aquele que era o responsável pela ira do Senhor, não conseguia enxergar o seu pecado, a sua transgressão, o quanto ele tinha desagradado a Deus. Pelo contrário, ao invés de, a partir do anúncio da seca por Elias, ele se arrepender do mau caminho que havia tomado e voltar ao Senhor e abandonar a idolatria, ele endurece mais uma vez o seu coração e prefere atacar o mensageiro, ao invés de agasalhar a mensagem no coração, arrepender-se e se converter do seu mau caminho. Que isso nos sirva, meus irmãos, de exemplo, para que tenhamos sempre nossos corações abertos a receber a mensagem do Senhor, para que, ao sermos confrontados com o nosso pecado, possamos nos dobrar a mensagem e corrigir a nossa rota. Entrando no texto propriamente lido, Elias confronta os profetas de Baal, profetas esses que eram sincréticos, não cultuavam somente a Baal, mas também diziam cultuar o Senhor. Porque se observarmos no verso 21, vamos ler novamente. Ele vai dizer: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Isso significa que eles adoravam a Deus também, eles adoravam ao Senhor, mas eles adoravam a Baal também. Estavam misturando a adoração de Deus, do nosso Senhor, com a adoração a Baal. Elias vai dizer que eles oscilavam entre um lado e outro. E aqui, amados, podemos ver o perigo que é não definirmos com clareza quem é o Senhor em nossas vidas, quem é o Senhor das nossas vidas. Não podemos confessar a Jesus com nossas bocas, mas o desprezar em nossas atitudes. Quando estamos enfrentando alguma dificuldade, procuramos qualquer coisa a qual nos agarrar e deixamos de orar a Deus e pedir que Ele nos socorra e até mesmo sonde os nossos corações, a fim de ver se estamos trilhando um caminho mau aos olhos do Senhor. Buscamos resolver nossas demandas apenas na força do braço, quando a nossa primeira atitude deveria ser clamar a Deus, visando entender o propósito daquela provação, se porventura não é porque estamos desagradando a Deus com pecados que porventura o Espírito Santo já nos intimou a deixar e ainda cometemos por uma dureza em nosso coração. Sabe, irmãos, nem toda provação é advinda por conta do pecado, e isso é uma verdade, mas todo pecado traz consigo consequências. Quando se fala em provação e queremos respostas, corremos para exemplos como de Jó, Abraão, José, Daniel, que eram fiéis e foram provados. Porque temos uma tendência, ainda mais nos dias de hoje, que cada vez mais o homem é o centro e uma vítima, até mesmo quando erra. Dizemos ser induzidos ao pecado, de nos achar bonzinhos demais, tentar justificar, de merecedores de correção. Dizemos: nossa, por que isso está acontecendo comigo? Eu tenho buscado tanto fazer tudo certo. Mas esse argumento, meus irmãos, não serve, e mesmo que muito usado atualmente, ele já é um argumento batido, já remete ao tempo do Éden, quando Adão, para não assumir a sua culpa, ele colocou a culpa no próprio Deus, quando disse: a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi, em Gênesis 3:12. Assim como Acabe, que achou em Elias o culpado pela seca, mas jamais o pecado do seu coração, o caminho mais prático e mais corriqueiramente usado
é de transferirmos a responsabilidade das coisas dando errado para um olho gordo do vizinho, talvez, uma praga de alguém, ou até mesmo o diabo trabalhando na vida contra nós. Buscamos nos comparar com Jó, um servo fiel e justo, mas nunca com Acabe. Já perceberam isso? E muitas vezes nossa atitude é a de Acabe e desses profetas aqui, que não se decidiam, atiravam para tudo quanto é lado. Quando estamos passando por seco, vamos clamar a Baal e a Javé. Aquele que nos atender primeiro, excelente, cumpriu com o objetivo terreno. Buscamos a cura ou o milagre em Deus e oramos a Deus e tomamos uma garrafada da curandeira da esquina também, já que o que importa é o fim e não os meios. É como viver essa existência, esse conforto material. Pouco importa a verdade, pouco importa quem é o único e verdadeiro Deus, o Deus Criador Todo-Poderoso, servindo e crendo em dois senhores. Tipo, servimos a Deus no domingo, cantamos louvores a Ele, e durante a semana o negamos no trabalho, o negamos na família, o negamos em nosso círculo social, e ainda queremos descobrir o motivo pelo qual não chove as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Elias, a partir do verso 23 até o verso 24, desafia os profetas de Baal. Gostaria de ler com os irmãos novamente. Disse então Elias: tragam 2 novilhos, escolham eles cortem em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo. Esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Percebam que era um teste para eles. Aquele que respondesse, aquele que entregasse o fogo que eles estavam esperando ali, estava tudo certo, não interessava de onde vinha. Não interessava o Deus do milagre, se era o Deus verdadeiro, se era de verdade mesmo, aquele que é o Criador, aquele que realmente é o Deus, o nosso Deus. Aquele que atendesse primeiro para eles estava tudo 10, porque eles acreditavam realmente que Baal era um Deus e que nosso Deus, que o Senhor, que Javé era um Deus também. Tão poderoso quanto, talvez. O povo concorda com o desafio. O que se vê a partir de então são 450 homens fazendo todo tipo de ritual pagão e supersticioso, a fim de chamar a atenção de Baal para a causa deles. Como citado no verso 26, prepararam e ofereceram novilha a Baal, clamando de manhã até o meio-dia, e obviamente ninguém respondeu. Na sequência, Elias começa a zombar deles, como vemos aqui no verso 27, sugerindo que eles gritassem mais alto, atribuindo ao falso Deus deles características humanas. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. E aqui, essa versão que eu trago é a NVI, ela é bem polida na linguagem. A Ara, por exemplo, quando se refere a esse termo aqui, que na NVI foi traduzido por ocupado, ela traduz como atendendo a necessidades, que claramente faz uma alusão, sugerindo que Baal teria talvez ido no banheiro se aliviar. Imagine o quão desrespeitados os profetas de Baal devem ter se sentido com uma afirmação assim. Isso nos indica, meus irmãos, que não devemos ter respeito algum por falsas divindades, nem medo, nem receio de confrontá-las, pois elas ou não existem, ou são demônios iludindo a quem procura por eventos sobrenaturais, sem ser debaixo do senhorio de Cristo. Tratamento esse que não devemos replicar com as pessoas que professam a fé em falsos deuses. A esses, quando vamos evangelizá-los, devemos agir com prudência, cordialidade, zelo, sabedoria, para não ferir a sua consciência e acabar fechando a porta do Evangelho, pois às vezes tiveram experiências sobrenaturais e Satanás as provê para manter as pessoas aprisionadas em falsas doutrinas. Mas eu digo no sentido que os falsos deuses não devem ter de nossa parte nenhum tipo de consideração. Tem pessoas, irmãos, que não passam na frente de cemitério à noite, tem pessoas que têm medo de despacho na encruzilhada, morrem de medo do vizinho, que é um bandista, macumbeiro, mal olhado, inveja, poder das palavras e coisas assim. Muito disso, fruto de anos de pastores televisivos que entrevistavam demônios, sugeriam que o diabo é tão poderoso que pode entrar na vida do crente. Meus irmãos, nada dessa cosmovisão animista da realidade é uma verdade.
Existe na Escritura diversas pessoas que foram possuídas por demônios, sim, como o caso do endemoniado gadareno, que havia uma legião de demônios nele. E isso, aqueles que são levados, aqueles que não são lavados pelo sangue do Cordeiro puro e santo de Deus, pode acontecer sim. O diabo pode sim fazer seus sinais. E nada melhor do que fazer as pessoas crerem em um falso Deus, acharem que estão indo por um caminho de luz, quando estão indo num caminho de trevas, acharem que estão trilhando aquela coisa de todos os caminhos levam a Deus, né? Acharem que estão, se eles estão buscando uma religião, está tudo certo. E isso não é uma verdade. A gente precisa conhecer o Deus que a gente serve, se é o Deus verdadeiro, se é Javé mesmo, se é o nosso Senhor mesmo, ou se é um falso Deus. Não podemos fazer uma imagem de Jesus, um Jesus ao nosso próprio gosto, ou seguir qualquer outro tipo de Deus que tem aí disponível no mercado. Não devemos descartar a hipótese, meus irmãos, das pessoas que contam ter visto e vivido experiências sobrenaturais em terreiros de umbanda, centros espíritas, candomblé e afins. Em Efésios 6,12 mesmo diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E isso nos revela que realmente existem hostes malignas, existem pessoas usadas por Satanás, existem pessoas que o diabo ciranda na vida delas, e que existem também falsos milagres, para que aqueles que já vivem na lama, no engodo, procurando essas coisas, se afundem cada vez mais, mas tudo isso antes do conhecimento da verdade, tudo isso antes da pessoa estar debaixo do senhorio de Cristo. Se alguém nos diz que teve uma experiência de possessão demoníaca depois de conhecer a Cristo, tenha certeza que essa pessoa nunca foi convertida de fato e carece do Evangelho e do conhecimento da verdade, que é Cristo. Não há nenhum exemplo na Escritura de pessoa crente, convertida, lavada pelo Espírito Santo de Deus e que tenha sido possuída por um demônio. O poder do diabo na vida daqueles que servem a Cristo, meus irmãos, ele é limitado, ele limita-se ao externo, limita-se sempre a sugestionamentos, de usar pessoas que nos circundam, que não conhecem a Cristo ainda, para que essas pessoas influenciem-nos a pecar, nos traga ira, nos provoque a ira, a agir em nossos pensamentos, jogando ideações pecaminosas, buscando influenciar a nossa carne a pecar e a desagradar o nosso Deus e eterno Salvador. Mas nos tocar, nos fazer pecar de maneira prática, de maneira física, de maneira mecânica, de maneira nenhuma. Isso devemos ter sempre a certeza que um corpo em que habita o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, jamais terá possibilidade de ser tocado pelo diabo e seus anjos. E essa consciência, amados, devemos ter bem presentes em nossa mente por dois motivos muito claros. Primeiro, para que tenhamos uma compreensão verdadeira acerca de que quando pecamos, não é o diabo que nos fez pecar no sentido de que fomos usados pelo maligno, volto a dizer, de uma maneira mecânica, de uma maneira prática, mas sim que nós mesmos é que pecamos. Talvez sugeridos pelo maligno, sim, que ele manda aquelas setinhas para nos irar, para nos tirar do foco, que usou a nossa própria volição pecaminosa para nos tirar do foco. Mas quem dá a última palavra na decisão de pecar é sempre a nossa consciência, o nosso entendimento. Esse entendimento nos levará a nos responsabilizarmos pelo pecado, sem transferir para terceiros a nossa transgressão, e deverá nos levar ao arrependimento genuíno. Segundo, para que tenhamos em nossa consciência a segurança de que somos guardados por Deus de toda sorte de trabalhos, de más intenções ou pensamentos de outros, no sentido de nos desejarem o mal, e por termos essa segurança, uma vez entregues a Deus, podemos viver tranquilamente para a glória dele, sem temer terceiros que queiram planejar algum mal contra nós. Amém. Praga não pega no crente. O poder do maligno, meus irmãos, é sempre limitado, e o limite vai sendo alargado ou diminuído à medida que nos relacionamos com Deus e nos entregamos aos desígnios dele. Sabe aquele negócio de dar brecha? Então, existe, mas a brecha é no sentido da nossa própria vontade de pecar, que é alimentada e caímos em tentação, se não estamos voltados para as coisas de Deus. Voltando ao nosso texto propriamente dito, uma vez que os profetas de Baal não foram atendidos,
Foi a vez de Elias arrumar o altar, preparar o seu holocausto, inclusive molhando o holocausto, a lenha, as pedras e terra, a ponto da valeta que ele fez em volta ficar cheia de água, como indica no verso 35, e clamar a Deus, ao nosso Deus, o único poderoso e verdadeiro. E dessa vez sim, todo o sacrifício foi consumido, a lenha, as pedras, inclusive a água na valeta. Vejam, meus irmãos, a oração de Elias. Eu gostaria de meditar de novo nessa oração, meus irmãos, aqui no verso 36 e 37. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Deus, responde-me, para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Vejam, meus queridos, essa oração, ele não atribui a nenhum momento um poder, uma virtude dele, a ele, de maneira nenhuma. Ele é simplesmente um servo que se coloca de joelhos, clamando ao Deus verdadeiro. Olha quem Elias recorre diante da dificuldade. Vejam, meus irmãos, como Deus se manifesta poderosamente através de uma oração de um servo fiel e rendido à grandeza de Deus. Que mal pode resistir a esse Deus? Depois disso, todos renderam-se e prostraram, gritando e declarando que o Senhor é Deus, somente o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Partindo para o fim, as lições desse texto são inúmeras, de dependência, de fidelidade, de firmeza diante das falsas doutrinas, de reparação do altar de Deus em nossas vidas, para enxergar os milagres corriqueiros que acontecem dia após dia, da negação das nossas virtudes e reconhecimento do grande poder de Deus. Muitas vezes as pessoas no mundo aí falam assim: cadê o seu Deus que não opera mais milagres? Meu irmão, tem uma bola de fogo todo dia, enraia todo dia em cima de você. Essa bola de fogo, se ela tivesse um pouquinho mais perto, queimava a gente. Se tivesse um pouquinho mais longe, a gente morria de frio. Tanto que não existe vida em outros planetas, vidas conhecidas em outros planetas. Só na Terra tem essa condição, porque todas as condições foram providas por alguém maior, por um ser maior, por um Deus maravilhoso. Meus irmãos, a gente está tão acostumado a ver milagres todos os dias, que a gente acha que milagres não existem. Meus irmãos, vocês estarem aqui hoje, nós podemos voltar para nossas casas daqui a pouco, dormir e no outro dia acordar, já é um milagre que deve ser reconhecido e valorizado todos os dias. Eu gosto muito, meus irmãos, de ler e visualizar as passagens de profetas e servos do Antigo Testamento, que mesmo sem ver o poder perdoador e redentivo completo de Jesus no tempo, eram fiéis e firmes em sua vida com Deus, crendo na promessa da redenção e graça feita pelo Senhor. Se Elias, que não viu Jesus Cristo em seu ministério terreno, não viu a morte e ressurreição de Cristo aqui na terra, creu e não temeu a falsos deuses e falsos profetas, não se dobrou ao seu tempo, quanto mais nós que testemunhamos e conhecemos a obra de Jesus na cruz, já experimentamos a misericórdia e graça do Deus vivo, e que já vimos a obra de Deus completa na cruz por nós. Esse Deus que agiu naquele tempo, também age hoje, meus irmãos. Mas precisamos nos render a Ele e buscar e restaurar o altar do Senhor em nossas vidas. Render nosso coração em sacrifício vivo por Ele todos os dias. Que possamos, meus irmãos, desfrutar dessa vitória de Cristo. Que possamos, meus irmãos, ter descanso e entregar a inteireza do nosso ser ao único capaz de resolver e estar conosco, como Ele mesmo prometeu, em qualquer que seja a circunstância das nossas vidas. Que nosso culto, nossa devoção, nossa vontade seja cativa à vontade dEle e somente a Ele, e que Ele haja por nós e através de nós, para que o mundo veja a sua glória em nossas vidas. Amém? Amém. Vamos ficar de pé?